Mensagens do coração de Deus para o seu coração. Momentos com Jesus. Igreja Batista Novo Horizonte. Um novo horizonte com Jesus em sua vida. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Vamos ouvir agora a mensagem da Bíblia. Vamos à mensagem da Bíblia. Abra sua Bíblia no Salmo de número 70. Salmo de número 70. Salmo 70, assim nos diz na santa e gloriosa palavra do Senhor: Praza-te, ó Deus, em livrar-me. Dá-te pressa, ó Senhor, em socorrer-me. Sejam envergonhados e cobertos de vexame os que me demandam a vida. Tornem atrás e cubram-se de ignomínia os que se comprazem no meu mal. Retrocedam por causa da sua ignomínia os que dizem: bem feito, bem feito. Folguem e em ti se rejubilem todos os que te buscam. E os que amam a tua salvação digam sempre: Deus seja magnificado. Eu sou pobre e necessitado. Ó Deus, apressa-te em valer-me, pois tu és o meu amparo e o meu libertador. Senhor, não te detenhas. Louvado seja o nome do Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, graças te damos, Senhor, porque tua presença é tão forte em nosso meio. Nós queremos te agradecer por estarmos aqui reunidos pela tua poderosa mão nesta noite, como igreja, como corpo de Cristo. Queremos agora, Pai, nos alimentar da tua palavra. Perdoa os meus pecados, abra as nossas mentes para compreendermos e aplicarmos a tua palavra em nossas vidas, para a glória do teu santo nome. Te oramos e te agradecemos no nome precioso de Jesus. Amém. Eu sou pobre e necessitado. Ontem aconteceu algo aqui na tarde de oração. Nós recebemos uma visita inesperada, já estava praticamente terminando a tarde de oração, e veio uma senhora, não vou dizer o nome por uma questão de ética, ex-presidiária, daquelas que participavam dos cultos que esta igreja realiza naquele trabalho de evangelismo no presídio. Com muita alegria eu vi que ela veio nos procurar mais uma vez, e ela, chegando aqui, deixou uma oferta para a igreja. Disse: então, pastor, eu quero, que é para ajudar a pagar a conta de energia. E ela sentou-se conosco, nós a convidamos para que ela participasse do finalzinho, para ouvir o restante da mensagem. E ela sentou-se e disse: mas eu queria fazer um pedido, eu não sei ler, e eu queria tanto, eu preciso tanto ouvir o Salmo 70. O senhor pode ler para mim, pastor? E eu disse que sim. Quando a irmã Socorro concluiu a mensagem, aí nós lemos o Salmo 70 e eu pude ver o brilho dos olhos daquela mulher, recebendo a palavra que ela mesma pediu para que lesse. Ela queria trazer à memória o que o salmista havia dito. Uma ex-presidiária, nós podemos imaginar como é que deve estar a vida dela aí, a dificuldade que está para se manter. Quem dá emprego para uma ex-presidiária? Quem aceita? E eu fiquei com o Salmo 70 ecoando na minha mente, de ontem até hoje. Por isso estou trazendo o Salmo 70 para compartilhar com a igreja.
Uma curiosidade antes de a gente entrar na mensagem é que este salmo aqui, ele provavelmente foi extraído do Salmo 40. Se você depois tiver um tempinho e quiser comparar o Salmo 40, dos versículos do 13 ao 17, você vai ver que é o Salmo 70. Vou repetir, o Salmo 40, dos versos 13 ao 17, é o Salmo 70. Praticamente as mesmas palavras. Irmãos, este é o Salmo de Davi, e desde o escrito original foi preservado. Há uma recomendação aqui do autor do Salmo. Ele dirigiu ao mestre de canto de Davi em memória. Em memória. Este salmo, ele é um memorial do homem que é pobre e necessitado. Pobre e necessitados, todos nós somos. Na verdade, este é o memorial daquele que se vê como pobre e necessitado, que se reconhece, que se entende, que admite que é pobre e que necessita. Porque tem muitos que são pobres e necessitados, mas não querem admitir que necessitam de Deus. Nós vemos aqui que Davi, ele estava passando por um momento de aflição muito grande. E ele pessoalmente implora a Deus para que ele não seja esquecido. E isso há quantos mil anos atrás. Mas a nossa felicidade é que o Deus a quem Davi servia é o mesmo Deus a quem nós servimos. E se um dia Davi clamou ao Senhor e obteve a resposta, este mesmo Deus está ouvindo hoje a mim e a você, quando clamamos e buscamos por Ele, pronto a nos dar a resposta que necessitamos. Davi, então, estava vivendo, como nós vemos, um momento muito difícil. Você vai ver nos dizeres do Salmo, ele não está aqui com a situação resolvida. Ele não diz que resolveu. Tem Salmo que diz, eu clamei e o Senhor me atendeu. Este Salmo ele é interessante porque ele é uma oração, um pedido de socorro, um pedido de ajuda, que fica nisso. E ele expressa a confiança que Deus vai resolver a situação para ele. Mas ele não registrou, enquanto escreveu esse salmo aqui, que foi atendido. Não tem vezes que a gente acha que está demorando tanto, que está tardando tanto, e nós dizemos, acho que Deus já se esqueceu de mim. Pode parecer, mas Ele faz as coisas no tempo dele, e Deus faz tudo no tempo certo. Nós é que às vezes não temos paciência para esperar. Mesmo que pareça, irmãos, que o Senhor nos esqueceu, nós não devemos nos esquecer dele. Todos nós sabemos que vamos morrer, isso aí é inevitável. Sabemos que mais dia, menos dia, chegará a nossa vez. Nós não sabemos quando. E eu fico pensando, já tenho amigos que já morreram, alguns muito próximos, e até hoje eu lembro deles. Lembro de colega do banco, bonzinho, sentiu uma dor no estômago e foi procurar um médico. Fizeram o exame, resultado: câncer em estado terminal, não tinha mais do que 30 dias. Então, esse momento que você recebe um aviso, como Ezequias recebeu, põe em ordem a tua casa, que morrerás, não viverás. Ezequias recebeu um diagnóstico, ele estava doente e era uma doença que fatalmente o levaria à morte. Ezequias teve uma atitude, virou-se para a parede e foi chorar e clamar a Deus. E Deus ouviu, mandou o profeta Isaías voltar e dizer: eu ouvi a tua oração, vou te acrescentar mais 15 anos. Imagina, né? Você recebeu uma notícia dessa? Deus nos livre, que a gente não quer passar por isso. Eu penso que deve ser algo terrível, porque uma coisa é você saber que um dia você vai morrer, mas a gente vive na ilusão de que esse dia falta muito,
E isso é algo que me intriga, é que tem pessoas que mesmo recebendo um diagnóstico desses, não se vê na condição de pobre e necessitado. Nós estamos vivendo um problema na nossa família, que a pessoa recebeu um diagnóstico, disseram para ele: olha, nós não vamos enganar você, sua situação é assim, 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 assim. Você já está no estágio em que a única saída agora seria, se fosse possível, um transplante de fígado, porque o seu fígado já estragou e já comprometeu, já está comprometendo outros órgãos. A tua situação é feia, a tua situação é séria, é difícil. Só faltou dizer: morrerás, não viverás, como Isaías disse para o rei Ezequias. Aí, se fosse comigo, se fosse com você, pense. Se você nunca pensou, pense. Eu convido você a pensar, porque isso é importante na nossa vida. Como é o nosso posicionamento? Ontem eu conversava com minha filha Edna sobre isso, e eu dizia a ela: minha filha, eu acho incrível como é que essa pessoa, sabe como é que ela reagiu? Ela disse assim: ah, isso é só uma fase. E a pessoa olha e diz: não é uma fase, é uma situação real, falta pouquinho. Nós não podemos dizer se é dias ou se ainda é meses, mas diferentemente dos outros que estão com saúde, que tem uma expectativa de vida, para você não tem. Falando claramente, isso é uma fase. Você precisa pensar agora na sua salvação. Ai, ri, debocha, não quer saber. Então eu disse: se fosse comigo, se fosse com você, eu respondo por mim, que é o que eu dizia para Edna ontem. Filha, eu acho que na fase que eu estou na minha vida hoje, que Deus não permita, que isso é uma coisa terrível, você receber um diagnóstico assim. A partir do momento que eu recebo uma coisa dessas, o que eu vou fazer é começar já, se eu já não estava muito ligado nas coisas materiais, aí mesmo que eu vou me desligar mesmo disso, que eu não vou levar nada mesmo. Aí ficar me preocupando por causa dos bens materiais, tá? Eu vou me preocupar realmente se a minha família vai ficar bem, vai ter algum amparo para não morrer sabendo que meus filhos estão aí passando fome, necessidade. E quanto a mim, eu já vou começar a pensar no abraço que eu vou dar em Jesus. Eu já vou começar a me preparar para me encontrar com Ele. Mas isso sou eu. Você pensa como eu, será ou não? Ou vai reagir como o outro? Não acredito, isso é conversa. Isso é só uma fase, vai passar. O cerne, a essência do que estou tentando transmitir para a sua reflexão, para a sua meditação, que esse é o propósito da mensagem de Deus, levar a gente a meditar, a pensar nas coisas de Deus. O cerne disso é: a gente consegue se ver na condição de necessitado? Será que você consegue se enxergar? Eu estou numa situação que eu sou um pobre necessitado. Eu preciso de Ti, Senhor. Sem Ti eu não sou nada. Eu não encontro resposta na medicina mais. Eu não encontro resposta no homem. Eu não encontro resposta no meu dinheiro. O nosso ex-vice-presidente está lá, um dos homens mais ricos do mundo, mas não tem dinheiro que restaure mais a saúde dele. Será que esse homem está se vendo na condição de pobre necessitado? Ou continua se estribando no saldo que ele tem no banco, no patrimônio das empresas que ele possui, no dinheiro que deve ter lá nos bancos da Suíça? Não vai levar nada quando morrer. Essa é a situação que eu queria levar a igreja hoje a pensar. Porque quando a gente não se vê como pobre necessitado, não busca Deus. Não está nem aí para Deus. E tem horas que está lá com um diagnóstico já definitivo,
E mesmo assim não se vê, não se enxerga como pobre necessitado. E assim como ele, quantos tem por aí que você conhece, que não adianta, você prega, e aquela pessoa não quer saber, ri, debocha da sua cara. E você faz o quê? O que a gente fez ainda há pouco aqui, orar por essas pessoas. E vamos então aprender com Davi. A ocasião da sua oração é uma ocasião, é uma situação de aflição e desamparo. Primeira lição que nós temos então aqui da palavra: quando você se encontrar numa situação de aflição, de desamparo, lembre-se do Salmo 70 e clame através do Salmo 70, se inspire nele, busque ajuda, conforto na palavra de Deus. Porque esta era a situação de Davi, e vejam o que é que ele fez. Ele estava vivendo essa situação e se identificava nela, ele se via nesta situação. No verso 1, ele diz: praza-te, ó Deus, em livrar-me, dá-te pressa, ó Senhor, em socorrer-me. Então no primeiro versículo, já está dando tom aqui. Ele está desejando, está ansioso por uma resposta de Deus. Qual é o assunto desta oração? Ele pede livramento dos inimigos e ele pede ajuda de quem tem para dar. Ele foi pedir ajuda para Deus. O que ele espera, na verdade, então, desta oração? Receber o livramento que ele está precisando. Não acontece isso às vezes com a gente? E a gente acha que o tempo está passando e não acontece nada. E diz: Senhor, não tem fim isso? Senhor, te apressa, porque eu não estou aguentando mais. Tenha pressa. Mas o tempo não é nosso, o tempo é de Deus. Mas Ele está pedindo: Senhor, te apressa. Ou seja, tenha misericórdia de mim. Eu já não estou aguentando mais essa situação. Então essa é a sensação de alguém que está se sentindo ameaçado pelo inimigo. As pessoas estão querendo fazer mal a ele. E como é que a gente se sente quando sabe que tem alguém querendo fazer mal para nós? A aflição vem tomar conta. E o que é que nós fazemos? Bom, nós cristãos que cremos em Deus, buscamos socorro em Deus. Quem não é cristão, talvez desespere, ou faça besteira, meta as mãos pelos pés, os pés pelas mãos, vá lá e tenta resolver na faca, no tiro, e depois vai parar numa cadeia ou num caixão. Mas o cristão: não estejais ansiosos por coisa alguma. Coisa alguma. Antes sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus. Filipenses 4, verso 6. É essa a orientação que Deus dá para nós, para confiar nele. E nós precisamos confiar, irmão. Porque nós temos duas alternativas: ou confia ou não confia. Se você não confia, você pira. E se você confiar, você sobrevive agarrado nessa esperança. É a imagem que Deus me mostra agora de um náufrago, alguém que o navio afundou e ele está no meio do mar, e o mar está revolto e agitado, e nisso vem uma tábua. E ele pensa: eu me agarro nessa tábua ou espero que apareça um barquinho? Vou esperar um barquinho. Irmão, tem que se agarrar na tábua mesmo. É a tábua da salvação. A nossa tábua da salvação é o Senhor Jesus. Jesus nos leva para o porto seguro. Aleluia, glória a Deus. Então, Davi está aí: Senhor, te apressa. Porque é uma coisa natural, embora a palavra diga para a gente não estar ansioso. Mas na prática nós sabemos que tem horas que a gente realmente está que não suporta mais mesmo. E só Deus para resolver, só Deus. E ele diz no verso 2: sejam envergonhados e cobertos de vexame os que me demandam a vida. Bem, ele deixa transparecer que há alguém querendo fazer mal para ele aqui. Tem os que me demandam a vida, estão querendo tirar a minha vida. Não é dito aqui especificamente qual o problema que era que Davi estava passando.
mas nós sabemos que homens maus, naquela época, estavam tentando prejudicar ou até mesmo matar Davi. Há sempre aqueles que buscam machucar a nossa alma. Como tem gente ruim, que não pode ver a gente bem, que tem um sentimento chamado inveja, que dá brecha e Satanás usa para vir nos dizer coisas que nos machucam, fazem a gente sofrer, chorar. Quantas vezes isso já tem acontecido na minha vida, na sua vida também? Palavras que ferem, tem às vezes palavras que ferem mais do que facadas, que dói, porque alcança a gente no mais profundo do nosso ser. Sempre há aqueles que buscam machucar a nossa alma. E a nossa melhor arma contra essas pessoas é a nossa oração a Deus. É clamar por ajuda de Jesus. Ele pode todas as coisas. Não adianta a gente querer resolver com nossa própria mão. E tem coisa que nós não conseguimos mesmo. Tem situações que a gente não pode resolver. Tem que se resignar e dizer: amém, Senhor, eis-me aqui, seja feita a tua vontade, eu te entrego nas tuas mãos, o Senhor sabe todas as coisas. Mas Davi, ele diz: sejam envergonhados e cobertos de vexame os que me demandam a vida. Ele não diz: tira a vida deles, mata, destrói, não. Ele está clamando aqui por justiça, até mesmo diante dos homens. Sejam envergonhados. É um pedido justo, que apareça a verdade, que quem está demandando contra mim, que apareça, que seja logo exposto. Sejam envergonhados. O que ele está pedindo? Ele está pedindo, em outras palavras, que essas pessoas que aparentemente estão escondidas, que a maldade deles seja exposta, e que, sendo exposta, sendo trazida à luz, sendo revelado aos outros a verdade, se volte contra eles mesmo a maldade que estão intentando contra nós, e que eles sejam envergonhados por causa disso. Quando as pessoas souberem a verdade, eles vão se sentir envergonhados. Então ele pede só isso: que sejam envergonhados e cobertos de vexame os que me demandam a vida. Retrocedam por causa da sua ignomínia os que dizem: bem feito, bem feito. Isso aqui é interessante. Já nessa época aqui você vê o registro sagrado dizer que havia pessoas que ficavam lá se vangloriando de ver quando uma pessoa passava por dificuldade. Bem feito, bem feito. Qual é o sentimento que esse tipo de gente experimenta? De se gloriar quando vê que o outro está em dificuldade. Será que eu estou exagerando, mano? Não tem isso não, irmão. Eu não sei quanto a você, mas a gente lá em casa temos experimentado isso. As pessoas torcendo para ver a gente mendigando. As pessoas parece que sentem prazer. Aconteceu agora um lance, nós, por decisão e circunstâncias, e seguimos a orientação de Deus, fechamos a nossa loja. E aí sabemos que as pessoas, bem feito, quebraram, tá vendo, ó, se deram mal, quebraram, foram pro fundo do poço. Agora vamos ver eles aí tendo que reduzir padrão, essas coisas. E a gente, fazer o quê? Bem feito, diziam quando acharam que a gente tinha quebrado. Mas agora se deram por conta, a gente apareceu com um carro novo. Eu não roubo, não tiro da igreja. Como é que esse cara conseguiu trocar o carro se ele não tem mais a loja? Aí se deram por conta, eita, eles venderam todo o estoque, apuraram o dinheiro, foi mesmo. Nós vendemos o estoque todo, o nosso capital estava investido no estoque. Não tem mistério, não tem segredo. Tem Deus orientando, abençoando. Tem isso. E aí, quando se deram por conta que a gente tem um ponto comercial, olha, e vão receber o aluguel agora, estamos recebendo já, está alugado, para a glória de Deus. E aqueles que diziam bem feito, querendo ver a gente por baixo, no fundo do poço, agora fica lá,
sejam envergonhados e cobertos de vexame os que dizem bem feito, bem feito. No tempo certo, no tempo de Deus, vem a resposta. Como é que tem pessoa que se alimenta disso? Olha, gente, tem gente que não quer subir, quer que você desça ao nível que ele está, entendeu? Tem gente que não quer se esforçar para chegar no ponto que você chegou, porque você se esforçou, porque serviu a Deus, Deus te abençoou, tem te abençoado, e as pessoas olham para o que você tem, olham para as bênçãos que Deus tem te dado, olham para o testemunho que teus filhos estão dando, olham para os deles e ficam com raiva, olham para a vida deles e veem que estão derrotados, não querem servir a Deus, não querem. Em vez de eles quererem fazer igual, servir a Deus, para ter uma vida abençoada, eles querem ver o mal da gente. E ficam, quando aparentemente acham que aconteceu alguma coisa ruim, bem feito, bem feito. É o que diziam aqui para Davi, bem feito, agora Davi vai se rebentar. Agora Davi que estava querendo ser rei. Só que essas pessoas esquecem que sobre a vida de Davi havia uma unção especial de Deus. Sobre a minha vida e sobre a tua vida há uma unção especial de Deus. Deus nos tirou de onde nós estávamos para nos assentar entre os príncipes. E era esse o plano na vida de Davi. E as pessoas não podem frustrar os planos do Senhor. Como não puderam frustrar na vida de Davi, não podem frustrar na minha vida nem na sua. Porque Deus determinou, está determinado. Pode se levantar quem se levantar. Se levanta é para cair. Quem são esses que dizem bem feito, bem feito? Quem são? As pessoas que você conhece, que já disseram isso, que estão torcendo para ver o seu mal. Quem são? Provavelmente, se estão no meio da igreja, não são crentes. Só estão no meio da igreja. Se não estão, são ímpios. Pessoas que ainda não tiveram a oportunidade de conhecer a palavra. E eu lhes pergunto mais: a quem estas pessoas servem? Quem é o mestre delas? Se não servem a Deus, serve a quem? Satanás. Eu vou temer os seguidores de Satanás? Por quê? Se eu sou lavado e remido no sangue precioso do Senhor Jesus. Eu vou temer o braço de carne? Eu vou temer as astúcias de Satanás? Eu não vou temer, porque eu sirvo a um Deus que pode todas as coisas. Então eu não vou temer. Você sabe quais são as recompensas? E eu fui buscar a recompensa para esses que dizem bem feito, bem feito. Eu fui buscar no outro salmo, no Salmo 73, os versos 16 ao 20. É o salmo de Asaf, o Salmo 73. O Salmo 73, ele estava olhando a prosperidade dos maus e achando que não valia a pena ele servir a Deus. Aí ele diz, a partir do verso 16, que eu não posso ler todo o salmo por causa do tempo, ele diz no verso 16: em só refletir para compreender isso, eu achei muito pesada a tarefa para mim. E no 17: até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Quando ele entrou no santuário de Deus, quando ele entrou na presença de Deus, aí Deus esclareceu, limpou a mente dele e mostrou qual é o fim dos ímpios. Está aqui, no 18: tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. Olha o fim deles. Bem feito, bem feito. Vão ser envergonhados, cobertos de vexame, porque é o Senhor, a vingança pertence a Ele. Como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror. Como ao sonho quando se acorda, assim ao Senhor, ao despertares, desprezarás a imagem deles. E no verso 27, diz: os que se afastam de ti, eis que perecem. Tu destróis todos os que são infiéis para contigo. Está aí o fim dos que dizem bem feito, bem feito.
Deixa que diga. Tem um ditado popular que eu acho muito interessante, vez por outra eu me recordo. Ele diz: os cães ladram e a caravana passa. Os cães latem, e a caravana segue. A caravana segue. Pode latir. A caravana tem um destino. Nós temos um destino que Deus preparou para nós. Deixa os cães ladrarem, latirem. Deixa eles se arrebentarem de latir na sua volta. A caravana vai continuar até o fim, em nome de Jesus. No verso 4 do nosso Salmo 70, voltando agora para o nosso Salmo, ele agora muda o enfoque, não fala mais nos que estão dizendo bem feito. Folguem e em ti se rejubilem todos os que te buscam. É isso que a gente sabe que acontece com quem busca ao Senhor. E os que amam a tua salvação, digam sempre: Deus seja magnificado. Esse é o desejo dele, na verdade, o louvor a Deus. Veja que o louvor está presente mesmo sem ter recebido a bênção. Deus seja magnificado. Magnífico, grande és tu, Senhor. Grande és tu. Eu não recebi ainda a bênção. Eu ainda estou no meio da aflição, mas grande é o teu nome, Senhor. Grande és tu. E no verso 5, eu sou pobre e necessitado. Aqui a condição de quem realmente entende todas as questões, que passamos por tribulação, que os ímpios querem ver o nosso mal, mas que Deus é que nos ouve e nos socorre. Mas para que eu possa recorrer a Deus, eu preciso me colocar, me sentir nessa situação. Eu sou pobre e necessitado. Senhor, eu sou pobre, eu necessito de ti. Venha me socorrer, Senhor. Ele faz aqui uma confissão: eu sou pobre e necessitado. A gente se reconhecer, se humilhar diante de Deus. Essa pessoa que recebeu lá o diagnóstico de morte, não está conseguindo se ver dentro dessa situação, que é pobre e necessitado. Isso é só uma fase. Eu não preciso de Deus. Meu Deus, o diagnóstico está ali e o cara não se sente pobre e necessitado, por isso ele não busca a Deus. Você, meu irmão, você tem se sentido pobre e necessitado? Tem. Se você tem, eu tenho certeza que você tem buscado a Deus nas horas das aflições. Agora, se na hora da aflição você faz é chorar, desesperar, em vez de contar para Deus, vai contar para a vizinha, vai contar para o ímpio, sai contando na rua, não faça isso não. Você só está alimentando o ímpio para rir de você, dizer bem feito, por trás fica dizendo isso. Não conte para ninguém não, conte para Jesus. Fale para Jesus, conte para Ele, se você se sente pobre e necessitado. Se você não se sente, procure se entender a sua situação, que tem situação na vida da gente que só Deus mesmo para resolver. Foge do nosso controle, nós não temos como resolver, é Deus. Então vamos buscar em quem pode. Ele está dizendo aqui: Senhor, eu sou pobre e necessitado. Ele está dizendo: eu não tenho confiança em mim mesmo, eu sei que por mim eu nada vou poder fazer. Toda a nossa suficiência vem de Deus. Irmão, quem é que precisa de ajuda? Quem está dizendo eu sou pobre e necessitado? Davi. Quem é que necessita? Ele. E eu também, eu sou pobre e necessitado, eu necessito de ajuda. Você precisa de ajuda? E quem é que dá ajuda? É o homem? É não. No verso 5, na parte B, ele vai dizer: ó Deus, apressa-te em valer-me, pois tu és o meu amparo e o meu libertador. Senhor, não te detenhas. Ele se reconhece na condição de necessitado, reconhece que ele não pode resolver a situação para ele, e ele afirma a sua confiança em Deus, porque ele sabia que Deus podia ajudá-lo.
Ó Deus, apressa-te em valer-me, pois Tu és o meu amparo e o meu libertador. Irmão, veja que, apesar de ele estar em grande aflição, ele ainda teve tempo para louvar ao Senhor, como confiança, como profissão de fé. Tu és o meu socorro, Tu és o meu amparo, és o meu libertador. E vem por fim a súplica, depressa, ou seja, Senhor, não te detenhas. Estou esperando em Ti, eu estou confiando em Ti, mas se puderes, apressa-te. Eu lhe pergunto, você tem alguma necessidade urgente? Você está tendo necessidade, quem sabe, de tomar uma decisão? E essa decisão tem tirado o teu sono? Tem algum ente querido seu que está doente? Que está com diagnóstico de morte em breve? Ou você está sendo perseguido, quem sabe, por colegas de trabalho? Ou tem problemas financeiros? Algum membro da sua família que está viciado em drogas ou que está viciado no álcool? Alguém que tem o coração que não se quebranta de jeito nenhum, que não consegue se ver na condição de pobre necessitado? Problemas emocionais? Entes queridos que se recusam a ouvir a palavra de Deus? Você tem tido preocupação com filhos? Ou quem sabe com netos? Ou tem sofrido ataques de Satanás e seus ajudantes, que têm infernizado a sua vida, usando pessoas na sua volta para tirar a sua paz e o seu sossego? Pois siga o exemplo de Davi. Clame a Jesus. Seja específico para ele: Senhor Jesus, eu sou pobre e necessitado, preciso de Ti, apressa-te em socorrer-me. Confie, mas entenda que Ele responderá em seu tempo e na sua maneira. Mas esteja disposto também a aceitar a resposta, seja ela qual for. Não faça como Israel, que pediu para Jeremias consultar a Deus. Jeremias diz que eles não deveriam, conforme a palavra de Deus, voltar para o Egito, e eles surraram Jeremias, disseram que ele mentia, não quiseram receber a resposta e carregaram Jeremias para o Egito. Muitas vezes a gente age assim: ouve a palavra de Deus, a resposta não é aquela que a gente queria ouvir, e aí a gente faz tudo o contrário. Depois vai se queixar quem quebrou a cara. Você veio buscar uma palavra, não saia daqui sem receber. É isso que eu chamo: tome posse desta palavra, tome posse desta promessa de Deus. É uma promessa que Deus está reafirmando aqui. Ele está lembrando esta promessa. Isaías capítulo 41 e os versículos do 10 ao 13. Receba, 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 que é de Deus. Ele diz: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que se indignaram contra ti. Tornar-se-ão em nada, e os que contenderem contigo perecerão. Buscá-lo-ás, porém não os acharás. Os que pelejarem contigo tornar-se-ão em nada, e como coisa que não é nada, os que guerrearem contigo. Porque eu, o Senhor, teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, eu te ajudo. Que o Senhor aplique esta confiança no nosso coração, em nome de Jesus. Igreja Batista Novo Horizonte. Novo Horizonte. Um novo horizonte com Jesus em sua vida. Se você tem chorado,
Saiba que Deus responde à oração de quem chora. Nunca fique triste. Deus só prova quem Ele ama. Levanta sua mão e glorifica o nome do Senhor. Obrigada, Jesus. Para isso estou aqui, para te celebrar. Aleluia. Você chorou, você pediu. Tanto insistiu, precisando da resposta. Já não faz nenhum sentido a vida que está vivendo, de fracasso e derrota. Tão sozinho e sem sorte, no vale da sombra da morte, pensando até que é o fim. Não pensa não, aleluia. Mas Jesus, que muda a história, já declarou sua vitória, só pra te fazer feliz. Você que chora, louve ao Senhor. O crente quando chora, o Senhor responde. Aleluia. A oração do crente estremece montes. E quando ele chora, o Senhor atende. Tem um grande valor a lágrima do crente. Ele foi com Daniel lá na cova dos leões. Nada lhe aconteceu. Deus ouviu suas orações, mesmo quando a orava, por um filho ela clamava, e o Senhor a atendeu. Atendeu a Josué, atendeu a Josué. Quando orou e o sol parou, mandou tocarem as trombetas e as muralhas derrubou. Esse Deus se faz presente, vive no meio da gente. Olha, é o mesmo e não mudou. E Ele está aqui no nosso meio. Esse Deus é o nosso grande Emanuel, Deus conosco. Aleluia, aleluia. O crente quando chora, o Senhor responde. A oração do crente estremece montes. E quando ele chora, o Senhor atende. Tem um grande valor, tem um grande valor a lágrima do crente. Ele foi com Daniel lá na cova dos leões. Nada lhe aconteceu. Deus ouviu suas orações, mesmo quando adorava, por um filho ela clamava, e o Senhor a atendeu. Atendeu a Josué. Quando orou e o sol parou, mandou tocarem as trombetas e as muralhas derrubou. Esse Deus se faz presente, vive no meio da gente. É o mesmo e não mudou. Ele não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. Chora que o Senhor responde. Programa Momentos com Jesus.